Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia. Alguns abrem, outros ligam, né? Tiago 3, de 7 a 10. Eu agora há pouco, quando o pastor passou o texto que nós íamos ler no princípio, eu liguei a minha Bíblia. E agora liguei a outra aqui. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículos 7, 8, 9 e 10. Amém? Já ligaram a Bíblia? O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Mas, irmãos, isso não deve ser assim. Amém? Nossa temática para hoje é bênção e maldição. Começando com uma pergunta: o que nós falamos das pessoas? Eu estive, dia desses, olhando um documentário, e nesse documentário me veio a recordação de que a nossa língua dentro da boca não tem o tamanho que tem. Já parou para pensar nisso? Sua língua está enrolada dentro da boca. Tem um conjunto de rock aí chamado Kiss, que tem um dos seus cantores, não é? Que a marca registrada dele é colocar 0,5 metro de língua para fora da boca. 0,5 metro é exagero, mas ele coloca um linguão para fora da boca, mostrando que essa língua, ou linguarudo, estava enrolada dentro da boca. A sua também está e a minha também. E a minha pergunta primeira é: o que nós estamos fazendo com essa nossa língua? Já que nós vamos falar a irmãos que estão se formando, a um casal que está se formando, a igreja que está adorando, vamos parar para pensar um pouco sobre o que nós estamos fazendo com a nossa língua. Nós estamos vivendo um momento onde o mundo espiritual, irmãos, é uma realidade onde nós vamos encontrar seres espirituais. A gente não pode vê-los, mas eles estão por aí. Nós sentimos a influência deles na nossa vida. E tem uma particularidade no mundo espiritual que o diabo usa com extrema maestria. Eu costumo dizer que ele é o melhor e maior psicólogo de todos os tempos, que é nos observar e ouvir o que nós falamos. E em algumas oportunidades nós falamos tanto que acabamos dando legitimidade para ele usar isso contra nós, ou contra as pessoas. Acabamos permitindo que ele nos ouça demais, porque nós falamos demais. Dizem que as mulheres falam muito, e de fato elas falam. Segundo as estatísticas, elas falam cerca de 60% mais que os homens. Mulher fala, né? É da natureza delas. Elas precisam falar. Às vezes eu quero ficar quieto, caladinho lá no meu escritorinho, lendo a palavra ou escrevendo alguma coisa, e hoje mesmo aconteceu isso, a minha esposa chega lá, blá, 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 blá. Calma, filha, deixa eu pensar primeiro. Porque nós pensamos muito e elas falam muito.
Mas isso não é um defeito, isso é uma qualidade que elas têm. E ainda bem que elas falam, né? Elas conseguem ver a nossa roupa quando está amarfanhada, elas conseguem falar de alguma coisa que nós vamos fazer errado, e elas nos orientam, enfim. Elas falam, e deixa a mulherada falar, é delas, é próprio delas. Não vamos tolhê-las, elas têm que falar. Mas o grande problema é quando nós falamos, e no campo espiritual, o diabo, que deve ficar extremamente feliz quando eu falo essas coisas, o diabo pega o que nós falamos, usa isso contra nós, e o pior, usa isso contra as pessoas das quais nós falamos. Porque, vejam bem, irmãos, alguns cristãos ainda não despertaram para o fato de que eles estão vivendo cegos e estão recebendo dentro de si mesmos as consequências da sua cegueira, da sua incredulidade. E todas as vezes que eu abro a minha boca negativamente, podendo abri-la positivamente, o diabo vai se locupletar disso, vai usar isso e vai jogar na minha cara, e desculpem o termo cara, vai jogar no meu rosto aquilo que eu falei. E então, como crente, como cristão, eu preciso tomar alguns cuidados. O texto que a gente leu diz que abençoar e amaldiçoar são algo que fazem parte da nossa autoridade para isso, e que isso foi recebido pelos homens, dado por Deus, desde a antiguidade, e a gente vai ver na palavra, vai olhar para a palavra e vai ver que isso é muito sério. Eu trouxe alguns exemplos aqui, de algumas recomendações feitas pela palavra, com relação a isso. Por exemplo, Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37, Jesus diz assim, presta atenção, digo-vos que toda palavra frívola, que quer dizer fútil, leviana, volúvel, aquela palavra que depois você fala, falei, e aí não tem mais jeito. Toda palavra frívola, toda palavra fútil que nós proferimos, e ele diz aqui que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então eu preciso tomar cuidado. Eu posso ter uma infinidade de inimigos. Eu não os fiz inimigos. Eles se fizeram meus inimigos. Assim como eu tenho alguns amigos. Esses eu fiz. E à medida que eu vou tratando dessas pessoas, que eu vou falando sobre essas pessoas, eu vou criando para elas e para mim situações que podem trazer embaraço posterior. Nós somos, queridos, absolutamente donos de nossa palavra antes de abrirmos a nossa boca. Se não abrimos a nossa boca, ela está conosco, é nossa. Agora, se nós abrimos e ela saiu, seremos julgados por ela. Os advogados estão aí para nos dizer isso. Pegam-nos nas palavras. Jesus ainda tem um texto aqui em Marcos 11, 23, onde ele diz assim, ó. Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. Ou seja, se você usar a sua palavra positivamente, no sentido positivo, até a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Marcos 11, 14 e 21 diz assim, nunca, jamais coma fruto de ti. E aí continuando lá na frente diz, a figueira que amaldiçoasse secou. Muito bem. A palavra de Jesus aqui foi simples, ele está na sua última semana e sai de Jerusalém, vai para a casa de Marta, Maria e Lázaro, lá em Betânia, e quando ele está indo, ele tem fome, passa perto de uma figueira, não é época de fruto, não é época de figo, mas ele olha aquela figueira bonita, procura figo, não acha figo e diz, nunca mais nasça fruto de ti. Pronto. Quando eles voltam à tarde, a figueira está seca. Isso mostra para a gente o quanto é poderosa a nossa palavra. E nós estamos falando aqui de Jesus, que a esse ponto
Não é apenas Deus, é um homem investido de Deus, revestido de Deus, com o Espírito de Deus sobre ele. E quando esse homem abre a boca, a figueira seca. Quantas figueiras nós já temos secado ao longo da nossa vida, não? A palavra, irmãos, é dotada de poder. E eu quero trazer aqui para vocês algumas meditações, ou algumas dicas, para nós tratarmos de pensar sobre essa questão de a gente poder abençoar e amaldiçoar. E eu quero começar falando de maldição. A primeira coisa que nós fazemos, e isso sempre ocorre na nossa vida, é que nós amaldiçoamos a nós mesmos. Você e eu nos amaldiçoamos. Você se amaldiçoa, eu me amaldiçoo. Lá no Salmo 109, versículo 17, você vai dar uma olhada lá depois, anota aí, depois você lê em casa, você vai ver que isso é próprio do homem. Na boca do homem está esse poder. E aí nós vamos começar a pensar uma coisa séria aqui. Geralmente, a gente pensa que são as outras pessoas que falam mal da gente, né? Não é assim, pastor Rubens? Falaram mal de mim. Está indo mal, não é, pastor William? Está indo mal a coisa. Está indo mal. Sabe o que foi? Foi aquele irmão, lembra aquele irmão? Ele que me deitou maldição. E na verdade, a grande maioria dos nossos problemas nascem no que nós falamos. A gente não mede a consequência disso. A gente não para pensar que o que nós falamos aqui vai nos seguir. Vai servir de orientador. Essa semana nós estávamos em aula discutindo a questão da fé. E alguém disse assim, mas lá na igreja tal, as pessoas têm recebido lá muito milagre, e tem lá a sala dos milagres, e não sei o quê. Eu disse, mas por que vocês estão pensando nisso? Visto que, quando o homem abre a boca, as coisas acontecem. Eu fiquei viúvo aos 31 anos de idade, de uma moça que morreu aos 29. Me deixou de herança 2 meninos, hoje são homens, um é engenheiro, o outro é jornalista. E ela tinha um medo miserável de morrer de câncer. Mesmo sendo crente, nós estávamos na missão, éramos missionários naquela época, estávamos trabalhando no sul do Brasil, Paraguai, Uruguai, etc., fazendo a obra de Deus, não é? E ela, quando nós íamos orar para alguma pessoa com câncer, ela entrava em pânico. E dizia para mim, eu não quero morrer de câncer. E ela foi repetindo isso, eu não quero morrer de câncer. Eu não quero morrer de câncer. Eu não quero morrer de câncer. Eu não consigo nem orar por uma pessoa cancerosa, porque eu acho que eu posso morrer de câncer. Quando ela disse isso, eu falei, meu Deus. Ela morreu aos 29 anos com um tumor no cérebro. Sua palavra tem poder. Não fui eu que falei isso. Geralmente nós dizemos, foi alguém que me jogou praga, né? Foi praga de sogra isso aqui. Praga de sogra também não pega. Nem de sogro, nem de pai, nem de mãe. Minha mãe dizia que praga de urubu não mata cavalo gordo. Nós carreamos para nós, trazemos para nós maldição para a nossa própria vida. Nós puxamos isso. Nós temos um ímã que nos traz para isso. Como é que a gente pode pensar nisso? Como é que a gente pode tratar disso ou alongar essa conversa aqui? Vamos pensar um pouquinho. Quem de nós já não disse assim, eu sou um idiota? Quem disse que é um idiota? É um idiota. Eu sou um burro! Meu Deus, como eu sou burro! Vai relinchar, vai zurrar, né? Porque burro não relincha, zurra. Eu não presto para nada. Olha, já tentei de tudo, não consigo um bom emprego, não consigo estudar, não progrido, na igreja eu sou uma lástima. Vai continuar não prestando para nada. Você é o que você diz. Na minha igreja temos lá uma irmã que é nutricionista. E de vez em quando ela me pega na orelha. Pastor, como é que foi seu almoço hoje? Hoje eu comi uma macarronada. Diz, olha, pastor, cuidado. Esse negócio vai aumentar o seu colesterol. Lembre-se, você é o que você come. Minha nutricionista lá, minha ovelha diz isso. E aí eu penso, eu não sou só o que eu como.
eu sou o que eu falo. Você é o que você fala. Quando você diz que você não presta para nada, você não presta para nada. Nem para suportar você mesmo. Outras pessoas dizem assim, meu destino é sofrer, sabe? Aí começa a ir mal, e mal, e mal, e mal. Ele compra mais, estoura o cartão de crédito. E aí vem a conta, o juro está alto. E aí ele tem que pagar. E aí não dá para pagar, o salário não cobre. E aí a coisa fica feia. Eu não presto nem para fazer negócio. Não presta mesmo. Vai sofrer. Meu filho está mal, meu filho é uma lástima, e a coisa lá em casa está muito feia, eu não sei como é que eu estou aguentando ainda, minha vida é um eterno sofrimento. Sabe quando vai melhorar? Enquanto você pensar assim, nunca. Porque você é senhor das suas palavras. Você trouxe maldição para a sua vida. Outro diz assim, sou azarado, bate o carro, sou azarado. Não, você é mau motorista. Precisa voltar para a autoescola. Dia desse o pastor Rubens cruzou comigo na perimetral, eu passei por ele, fui embora, depois falou, era você que estava naquele carro? Era eu. Você que estava dirigindo? Era eu. Você é doido? Falei, não, pastor, é que eu vi que dava para dirigir. Mas e se eu desse uma pancada? 130 por hora. Ele disse que eu estava 130 por hora. Era menos, pastor, era só 120. Sabe, eu sou um azarado mesmo, né? Compro o carro, bato o carro. Encostei lá, roubaram o carro. Isso é azar demais. Meu cachorro ficou doente, além de ficar doente, me mordeu. Eu sou azarado. É azarado mesmo. Enquanto você disser que é, você é. Não adianta. Tem outro que diz assim, eu nasci para o fracasso. Se você nasceu para o fracasso, quero te dar um conselho. Peça para Deus te recolher. Mas depressa. Porque você vai acabar atrapalhando alguém aí. Sabe? Ninguém nasceu para o fracasso. Nós somos fracassados porque erramos. Mas a gente bota isso na cabeça. E aí, para completar, a gente diz, olha, sou tão fracassado que eu nunca vou vencer. Não vai mesmo. Você vai ser um eterno fracassado, vai viver sendo multado ali na Avenida do Estado, seu carro vai viver quebrando, sua mulher não vai ficar contente nunca com você, você vai chegar em casa, a toalha não está no lugar, porque você não tem jeito. E a gente fala muitas outras coisas aí, que trazem, que carregam coisas ruins, coisas erradas para a nossa vida. Essas expressões aí que a gente falou, quando a gente profere isso, e eu já disse isso hoje, nós estamos autorizando aos espíritos demoníacos a agir, fazendo acontecer exatamente o que a gente declarou. Portanto, queridão, querida, cuidado com o que você fala. Sua boca é sua sentença. E como eu disse, a sua língua está enrolada lá dentro da boca. Mantenha. Nós temos ainda algumas coisas para pensar com relação a essa questão de eu próprio me amaldiçoar. Se, por exemplo, eu começo a falar coisas ruins a meu próprio respeito, sabe qual é a primeira coisa que vai embora da minha vida? A minha autoestima. Quando eu digo assim, eu não valho nada, todas as vezes que eu olhar para o espelho, eu vou dizer, está aí um camarada que não vale nada. E se eu for chamado, eventualmente, para fazer alguma coisa positiva nesse sentido, eu digo, não, eu não vou, eu não valho nada. Não dá. Não adianta, eu não chego. Você quer ver uma coisa? Nessa questão da autoestima. Você já percebeu quantas vezes a sua mulher muda a cor do cabelo? Você sabe por quê ou não? Aí o irmão fala Deus! Você sabe por quê ou não? Porque ela não está contente com a cor do cabelo que Deus lhe deu. Ela, como é vaidosa, vai trocar a cor. Existem aquelas irmãs que chegam diante do espelho e dizem, eu não gosto do meu cabelo. Filhinha, foi Jesus que te deu. Eu tenho um problema. Quando eu chego diante do espelho, eu falo assim, meu Deus, fiquei careca.
Mas eu gosto da minha careca. Ah, ela está aqui. Para uns Deus deu cabelo, né? Para outros uma careca. Vamos fazer o quê? Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha boca, eu não gosto dos meus olhos, eu não gosto do meu dente, eu não gosto do meu nariz, eu sou gordo, eu sou careca. E essas lamentações aí vão fazendo o quê? Abrindo portas para que o maligno venha agir nas situações que nós estamos traçando. E isso vai ser muito grave para a gente. Aí nós vamos ver notícias, como temos visto, de meninas que vão fazer cirurgias de estética. Se não morrem, voltam piores do que foram. Acham que ficaram lindas, maravilhosas, e ficaram lixo. Aí você faz uma tatuagem com o nome da sua namorada nova. Você não gosta da sua pele, você acha que está feia, precisa enfeitar. Aí você bota uma tatuagem. Essa é a mulher da minha vida. Ela vai ser mulher da sua vida enquanto vocês estiverem juntos. Se de repente aparecer um mais bonitinho, mais fofinho, com um carrinho melhor que o seu, adiós. O que você vai fazer da sua tatuagem? Goste de você. Goste de você. Nós precisamos ver uma coisa muito séria com relação à nossa palavra, que é o fato de ela trazer para a gente exatamente isso, olhando à luz da Bíblia. Mateus 24, em 27, versículos 24 e 25, no juízo, no julgamento que Herodes e que o outro lá que lavou as mãos, que me fugiu o nome dele aqui agora, Pilatos, obrigado, fizeram de Jesus. Naquela história de solta, não solta, traz, não traz, Barrabás, Jesus, Jesus, Barrabás, os judeus disseram uma coisa interessante, e eu vou falar isso como neto de judeu que sou, e isso eu percebo entre os judeus. Quando estou entre eles, eu percebo isso. Olha o que eles disseram, quando vocês querem que a gente solte Barrabás ou solte Jesus, como é que vão fazer? Solta Barrabás, mas Barrabás é um marginal. Não, solta Barrabás. E Jesus, faça o que com Jesus? Crucifica. Tá, vamos crucificar, e daí? Eles disseram o seguinte: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Sabe o que nós estamos vendo aqui? Qual é o resultado disso? O resultado visível que nós temos aqui? Longas guerras que começam através de perseguições, de mortes, de exílios, de guerras intermináveis, e isso continua até hoje. E sabe quando isso vai terminar? Quando eles disserem lá na frente: Senhor, manda-nos o Messias. Aí acaba, mas eles precisam reconhecer que erraram. Você não sabe o que você está sofrendo, não, meu filho? Para de maldizer. Cuidado com a língua que está dentro da sua boca. Outra situação, Eclesiastes capítulo 7, versículo 22, é quando nós amaldiçoamos o próximo, principalmente se o próximo não está próximo. Quando o próximo, nosso próximo, nos faz alguma coisa, a gente precisa ter o cuidado de não proferir palavra que não edifique, pois a gente pode amaldiçoar aquele sujeito. É verdade. A Bíblia mostra para a gente um exemplo interessante que é o de Noé, está lá em Gênesis, capítulo 9, versículos 24 a 27. Noé desce da arca, planta uma vinha. A gente pensa, né, pastor, que ele plantou hoje e bebeu vinho amanhã, né? Não. Uma vinha, quem aqui já mexeu com isso, eu já morei lá no sul, eu vi isso muito. Você tem mais ou menos uns 3 anos para que a sua vinha, ou a sua plantação de uvas, dê uvas suficientes para você fazer um bom vinho. Né? Então, vamos pensar aqui que Noé deve ter esperado aqui cerca de 4 anos, está feliz, se safou do dilúvio, né? Família está bem, Sem, Cã, Jafé, já começaram a pensar nos filhos que vão ter.
a coisa está andando bem, ele já plantou uma vinha, a coisa está indo legal, muito bem. Ele vai, faz um bendito vinho, bebe esse vinho e fica alegrinho demais. E acaba ficando pelado na frente de todo mundo. Tem um problema aqui. Tradicionalmente, os povos da Mesopotâmia transmitiram isso posteriormente aos israelitas, aos judeus e a outras nações. Um pai não pode ser visto pelado pelo filho. Muito bem. Se um filho vê um pai sem roupa, esse filho é automaticamente deserdado e amaldiçoado. O filho de Noé, o Canaã, ele percebeu que o pai estava borracho, bêbado, e viu que o pai estava nu, foi cobri-lo. E quando ele cobre o filho, cobre o pai lhe deita essa maldição. Os cananeus, descendentes de Canaã, hoje estão reduzidos a um pequeno grupo que que autos se denominam palestinos. Nunca tiveram paz, porque o pai amaldiçoou. Foi amaldiçoado com poucas palavras e a desgraça se abateu. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar com relação às pessoas. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque existem algumas palavras que nós falamos para as pessoas. Por exemplo, tem uma palavra aqui que eu separei para você, que lá no Nordeste, papai era baiano e eu vi muitas vezes ele falar isso. Você é um cabra danado. Você é um cabra danado, é retado, danado. Você sabe o que é danado? Sabe ou não? Condenado ao inferno. Quem falou isso não fui eu. Foi Aurélio Buarque de Holanda no seu pequeno dicionário da língua portuguesa. Quando você chama alguém de danado, você está dizendo que ele vai para o inferno. Você já pensou você chegar para o seu filhinho, que é ativo, né? É um menininho levado da breca, esperto, né? Inteligente, você fala assim para a sua vizinha: ei, minha filha, ó, esse meu filho é danado que é terrível. Pronto, você mandou seu filho para o inferno. Será que ele vai? Não sei. Deus precisa ter misericórdia dele e de você, e de mim e de nós. Porque normalmente a gente usa isso. Isso é uma palavra só. A gente podia ir mais adiante, mas o tempo não permite. Outra coisa que a gente faz, e aproveitando que nós temos autoridade constituída entre nós, nós somos compelidos a amaldiçoar as autoridades. Amaldiçoaram Moisés, amaldiçoaram Josué, e quem vai fazendo isso vai sofrendo a consequência. Amaldiçoaram Davi, amaldiçoaram Salomão, e vão sofrendo a consequência. Olha só, à medida que você amaldiçoa as autoridades do seu país, você vai estar trazendo para o seu país, ei, crente, você está trazendo para o seu país a possibilidade dele virar o que nós estamos vendo hoje. A gente tem que colocá-los na mão de Deus, orar para que eles acertem. Ah, mas eles estão errando, pastor, estou sofrendo na pele, não tem inflação, agora tem. Tudo bem, ora para Jesus dar inteligência para aquela turma, para eles aprenderem a usar a cabeça da maneira correta. E eles vão deixar de nos roubar, vão deixar de roubar o erário público, vão deixar de uma infinidade de coisas, e o país vai melhorar. O país só melhora se nós orarmos pelas autoridades. Enquanto nós estamos falando mal, o diabo vai vendo isso aí, e vai fazendo a coisa acontecer. Tudo o contrário de que a gente gostaria. Ore pelos vereadores da cidade, ore pelo prefeito. Ah, mas o prefeito é isso e aquilo. Ora por ele. Ora pelos deputados estaduais, federais. Ah, mas eles estão lá roubando, tem lá... Ora por eles. Ora pelo governador do estado. Ora lá pela Dilma, lá pela presidente. Ela cisma que fala que é presidenta, mas é dente.
porque ela não foi estudanta. Ora por ela. Sabe? Ora pelo pessoal da justiça, os magistrados, as autoridades judiciais. Essa gente está lá para nos ajudar. Se eles não nos ajudam, é porque nós dizemos assim: a justiça não presta, a justiça é uma droga, a justiça é demorada. É mesmo. Mas enquanto nós não orarmos para que eles sejam mais ágeis, tomem providências mais prestas, nós vamos ter problema. Os cristãos precisam ter o cuidado de não fazer como o ímpio. O ímpio amaldiçoa. Nós temos que ter na nossa boca uma palavra de bênção. Você já leu Romanos 13? Às vezes a gente diz assim: essa polícia que está aí, matou, blá, 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 blá. Mas espera aí, todos são iguais? Não. Então vamos orar pelos bons, para que eles deem exemplo para os maus. E os maus se sintam envergonhados, não sei, e passem a ser bons também. Quarta colocação que eu quero fazer, e eu quero me demorar um pouquinho mais aqui, uns 2 minutos mais aqui, por conta disso. Às vezes nós amaldiçoamos os nossos filhos e a nossa família. É fácil a gente praticar o ato da maldição dentro de casa. Eu conheci uma senhora que nos procurou em certa oportunidade para aconselhamento. E ela disse o seguinte: pastor, quero que o senhor converse com o meu marido. Disse, por quê? Aquilo não vale nada. Pastor, pense num cara vagabundo, é ele. Mas irmão, por que você está falando isso? Pastor, ele não consegue ficar mais de um mês no emprego. E não é que ele arruma bons empregos não, só tranqueira. Ele vai lá, arruma um emprego, ganha lá um salário mínimo, já acha que ganhou o dinheiro todo do mundo, e a gente está passando um aperto terrível. Pelo amor de Deus, pastor, aconselha aquele vagabundo. Irmã, se a senhora continuar chamando o seu marido de vagabundo, sabe o que a senhora vai ter ao final da sua vida? O quê? Um vagabundo chorando no seu ombro. Se olha para sua mulher e vê que ela deixou queimar o feijão. Essa minha mulher é burra pra chuchu. Ô mulher burra! Cuidado que você pode tomar um coice qualquer hora dessa. Você olha para o seu filho que foi mal na escola, você cata ele pela orelha, não é? Traz ele, quase você descola o pavilhão auricular do menino e traz para cá e diz assim: olha aqui menino, eu fui criado estudando, cheguei porque eu sou um cabra inteligente, você é um idiota, um burro, você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe onde você vai visitar seu filho provavelmente? Ou na Fundação Casa, ou na penitenciária, ou quem sabe você faça o velório dele. Sabe por quê? Porque a sua maldição vai para cima dele. Ele vai andar a vida inteira achando que é um burro. Se ele não tiver a ação de Jesus na vida dele, ele vai passar a vida inteira achando que ele é um burro. Deixa eu dar um depoimento meu. Esse ano, se Deus me der graça, o mês que vem eu faço 62 anos de idade. Estou velho. Mas estou firme, hein? Estava pensando que você pode me enganar, que pode não. Pois bem, quando eu fiz 18 anos, todo jovem, 17 para 18 anos, pastor Rubens, ele quer se alistar. Não é assim? Vai alistar. E eu tinha um objetivo. Eu queria me alistar na aeronáutica. E aí o que eu fiz? Fui lá no 4º Comando Aéreo, eu trabalhava no Ipiranga, aí saí correndo na hora do almoço, fui lá no 4º Comando Aéreo, lá no Cambuci, pedi licença, entrei, fui ver o que precisava, que documentos precisava, eu queria me alistar na aeronáutica. Eu sempre gostei de máquina, de avião, de carro, de ônibus, de caminhão, eu sempre gostei dessas coisas.
Por isso que o senhor me viu andando a 100, o senhor falou 130, mas era 120, na perimetral. Engraçado, nunca tomei uma multa, você vê que coisa? Não, ainda não. Muito bem. Cheguei em casa, senhores, feliz. Procurei papai e disse, papai, agora vai ser legal. Eu disse, por quê, meu filho? Vou me alistar na aeronáutica. Papai virou para mim e disse assim, e desde quando o cego pilota avião? Tu imagina, nesse calorão todo que a gente está sentindo, chegar alguém e jogar um balde cheio de água gelada e gelo em cima de você. Foi a mesma coisa. A diferença é que eu tinha Jesus. Papai também tinha, mas não pensava. A cabeça era grande, mas o cérebro de vez em quando dava umas falhadas. Muito bem. Eu olhei para papai, e lá dentro de mim eu falei, papai, o senhor vai ver o que eu sou capaz de fazer. Não fui para a aeronáutica. Me alistei no tiro de guerra, saí dispensado, mas aquilo ficou. Aí papai disse assim para mim, você tem que tirar a carteira de motorista. Porque ele tinha um jipe, mas não tinha carteira de motorista, era um problema, né? Eu disse, cá comigo, não vou não. Falei para ele não, porque se eu falasse ele me dava um pescoção. Eu disse, vou não. Vou não, porque esse cego não pode pilotar avião, e eu não ia pilotar avião, ia agir na área da eletrônica. Cego também não pode dirigir o seu jipe. E eu só fui tirar minha carteira de motorista depois que o papai morreu. Depois. Sabe, o que você fala para o seu filho marca. O que você fala para a sua mulher marca. A ação sua é vista por eles. Você, queridão, é xerox do seu pai e da sua mãe. E o seu filho é xerox sua. Se você lança maldição sobre ele, você lança sobre você. Sabe por que os casamentos se quebram, se acabam, se rebentam? Porque falta essa compreensão de sentarem os dois, descobrirem os seus erros, seus desacertos, conversarem, colocarem as fichas na discussão, entenderem-se e se amarem, ao invés de se amaldiçoarem. Se fizerem o contrário, meu filho, está ruim. Está ruim. Filho desobediente, você vai ter sempre. Eu tenho 4 filhos, todos criados, o mais velho está com 39 anos, indo para 39 anos. Tem lá a empresinha dele, está cuidando da vidinha dele, o outro cuidando da vidinha dele. Mas eu tenho um, o mais novo, que é exatamente o contrário de todos os outros 3. Mas ele é engenheiro, outro jornalista, outro também engenheiro, e ele é nada, ele é porteiro de prédio. Nada contra. Mas quando eu digo para ele assim, vem cá filho, você precisa estudar. Ah pai, eu preciso cuidar da minha filha. Precisa cuidar da filha. E eu digo para ele assim, meu filho, já que você vai cuidar da sua filha, seja o melhor pai do mundo. Eu tenho que ter essa preocupação. Então pais, cuidado com o que vocês falam para os filhos. Porque senão, você está perdido. Paga o preço pelo seu filho. Sabe como é que você tem que pagar o preço pelo seu filho? Orando por ele, jejuando por ele, ensinando, levando-o aos cultos para orar e etc, etc, etc. Eu tenho visto aí meninos de 10, 12 anos que dizem para a mãe assim, não vou na igreja não mãe, não quero. A mãe diz, nem por força, nem por violência. Ele manda lá na sua casa mais que você. Para a gente refletir e eu parar, porque se eu não fizer isso, a gente vai até amanhã. Vamos começar a pensar em palavras abençoadoras. Amém? Amém. Vocês são quietos demais, hein? Aleluia! Refletir é bom. Eu prefiro assim. E assim vocês estão me entendendo. Usem palavras abençoadoras. Usem, mas usem mesmo. Primeiro, seja positivo, dirija para você mesmo palavras positivas. Dirija para você mesmo palavras que possam levar você a pensar positivamente. Não estou falando aqui de pensamento positivo. Eu não sou humanista, eu sou teólogo, é diferente.
Pense positivamente. Você é o que você pensa. Então, quando você for pensar a seu respeito, pense positivamente. Você está com um problema? Eu vou lhe dar um conselho. Se você se acha feio, se você se acha feia, desajeitado, desajeitada, se você não gosta do seu cabelo, se você não gosta das pessoas, se você não gosta do mundo, se você está de mal com o mundo, vá lá para sua casa. Entre num lugar onde você possa ter um espelho grande, enorme, e você veja o seu corpo inteiro. Tira toda a sua roupa. A princípio vai ser uma visão do inferno, mas tudo bem. Tira toda a sua roupa e faça 2 exercícios. 1, descubra todos os seus defeitos. Todos eles. E diga para você mesmo, eu vou melhorar isso um dia. Mas defeitos que dê para melhorar, né? Senão você vai gastar dinheiro lá com cirurgia plástica. Não faça isso não, que esse troço é muito caro e às vezes nem resolve. Mas comece a melhorar com a sua vida. Ah, eu estou muito gordo, né? Minha barriga... Eu, por exemplo, estou perdendo a minha. Por cima do cinto, mas estou perdendo. O que eu tenho que fazer para mudar? Eu vou lá para frente do meu espelho e falo, não, a minha barriga está feia. Misericórdia, eu estou um ogro. Vou mudar minha alimentação. Vou lá, um médico, coloca o meu braço lá e diz, mede a pressão aí, doutor. Ele bota o asfigmo aqui e fala, meu filho, tua pressão está alta, hein? Quanto, doutor? 18/15, misericórdia, estou morrendo. O que eu faço, doutor? Isso é simples. Para de comer carne de porco, para de comer gordura, para de comer açúcar, para de comer sal, coma legumes, verduras, faça exercício, caminhe, cuide de você. Primeira coisa aqui, dirija boas palavras para você e ame-se a si mesmo. Você sabe por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não quer morar numa bagaça. Ele quer morar numa casa bela, adornada, cuidada. Aleluia! Porque Ele tem grandes planos com você. Você tem uma série de pessoas no seu entorno, ao seu lado. Dirija a quem está no seu entorno palavras positivas, sabendo o seguinte, elas vão ser alcançadas pela nossa atitude de maneira positiva. E isso vai resultar em retorno para nós mesmos. Olha aqui, eu tenho que ser no mínimo, eu posso ser feio, eu sou. Graças a Deus sou feio. Mas eu tenho que ser, já que eu não sou bonito, simpático. Vocês já pensaram eu chegar aqui e começar a pregar assim? Meu Deus, aquele cara é tão feio, mas tão feio, mas tão feio, que até a pregação dele... Eu tenho que ser simpático, tenho que fazer vocês rirem, tenho que fazer vocês chorarem, tenho que fazer vocês glorificarem a Deus. Eu tenho que ser positivo. Eu tenho um probleminha de audição que vocês veem aqui. Então eu não escuto bem. Vocês sabem o quanto isso me atrapalha, pastor? Nada. Fiz um implante de uma lente aqui, renovei minha carteira de motorista, dirijo meu carro, viajei esses dias, peguei a Castelo Branco não, a Bandeirantes, pastor, você devia estar lá comigo. 140, aí o radar apitava, outro volta. Sabe? O monzão que eu tenho lá. Sabe por quê? Porque eu gosto de mim do jeito que eu sou. E eu preciso transmitir isso. Ei, gente, eu estou bem. Tempo desse eu estou no ônibus, subi no ônibus, estou lá preocupado, eu estava usando um óculos, o pastor Rubens lembra do óculos que eu usava, fundo de garrafa, aquilo, né? Aí estou lá no ônibus, lá na Pauliceia, levanta-se um senhor e diz assim, o senhor não quer sentar? Eu disse, não, obrigado. Por favor, sente. Eu falei, não, fique à vontade. Ele já devia ter uns 70 anos naquela época. Eu falei, caramba, o que esse camarada quer? O que quer que eu sente? E estou lá.
O senhor precisa sentar. Eu disse, mas por que eu preciso sentar? Ele falou, porque o senhor tem um problema na visão. Eu falei, meu amigo, eu não raciocino com a vista, eu raciocino com o cérebro. E vou dizer para o senhor que está aqui, é muito bom, foi Deus que deu. Acabou. Quando você é simpático e você tem boas palavras, você, sabe aquele negócio de bater no ombro do seu amigo, desculpa pastor, bater no ombro do seu amigo, ele sentir só a mão, não sentir a ponta do punhal? Você vai ver como isso vai ser bom para a sua vida. Sua boca abrindo, sabe, a sua língua que está enrolada aí, desenrola ela e abençoa o seu irmão. Abençoa a sua casa. Bênção traz e atrai bênção. Sujeito andando do seu lado abençoado, você vai se sentir abençoado também. É muito bom a gente ter amigos que mesmo que a gente não tenha dinheiro para dar a eles, não tenha bens materiais para dar a eles, tem um ombro para ele chorar, tem um abraço para dar, tem um sorriso no rosto, mesmo que seja desdentado, não tem problema, nós temos, somos felizes, porque Jesus nos fez felizes. Dirija palavras positivas para as autoridades do seu país, pois dessa maneira, Deus vai pôr os freios que essas autoridades precisam. Autoridade nenhuma é onisciente, ela tem lá toda aquela pleiade de auxiliares, né? Como estão lá é outra história. E eles vão dando posicionamento para as autoridades, o que tem, o que deixa de ter, o que pode, o que não pode. Compete ele fazer ou não. Agora você, reles mortal como eu, que só tem a autoridade do Espírito Santo na sua vida, e isso só vale no campo espiritual, e o diabo fica furioso com isso. Sabe o que nós, eu e você temos que fazer? Orar para que Deus os abençoe. Eles precisam ter acuidade, ou seja, enxergarem direito. Eles precisam ter uma audição apurada, ou seja, ouvirem o clamor do povo. Eles precisam ter um direcionamento pleno, ou seja, caminhos corretos. E eles só vão chegar a isso, irmãos, se nós estivermos orando. Enquanto nós estivermos falando das propinas e coisas semelhantes, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque esse é o caminho do mundo, esse é o caminho do ímpio. Agora nós não, nós podemos orar e Deus quebrar esses caminhos e as coisas mudarem e as coisas acontecerem na proporção daquilo que Deus quer para a sua vida e para a minha. Mas a gente tem que ver aquele versículo, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, bem-aventurada a nação, e vai por aí afora. Se eu não tenho competência para ser presidente da República, não tenho dinheiro para chegar lá, para fazer uma campanha adequada, sabe, orar e acabou. Orar e acabou. Eu preciso me lembrar que o grande interessado em que a minha pátria vá bem sou eu. Na época que eu era missionário, eu fui algumas vezes para o Paraguai, algumas vezes para a Bolívia, tenho amigos no Equador. Tem um amigo meu que é missionário em Cuba, vai para Guantánamo 2 vezes por ano. E um dia desses nós estávamos conversando, ele é pastor, é aluno nosso lá na Faculdade Batista. Nós estávamos conversando, e ele disse, pastor, não tem país como o Brasil. Nosso país é lindo, nosso país é fresco, nosso país é produtivo. E eu disse para ele, eu acredito. Eu saí daqui no Projeto Paz em 1976 e encontrei na Bolívia apenas e tão somente homens e mulheres farrapos, não cuidados, presos num politeísmo tremendo. E quando eu chego aqui no Brasil, eu tenho liberdade de vir à Igreja Assembleia de Deus das Nações e falar da palavra do Senhor. Vamos fazer com que isso persista, é a melhor coisa. E por fim, dirija a sua família palavras positivas. Saiba que eles dependem da sua atitude.
Sua atitude sendo positiva, eles terão atitudes positivas. Sua atitude sendo negativa, eles terão atitudes negativas. Seu positivismo, o seu negativismo vai dizer o que eles são. Não chame, minha irmã, seu marido de porco. Meu marido é um porco. Não é não. Se o seu marido é um porco, seus filhos são leitõezinhos. Não chame a sua mulher de burra. Porque se a sua mulher é uma burra, seus filhos são asnos. E você é um cavalo. Sabe? Vamos pensar nisso. E para a gente encerrar, nós precisamos adquirir o hábito de orar. Oração. Quando a gente se dispõe a orar por todos, nós deixamos de usar a nossa boca para o mal. Precisamos pronunciar palavras boas diante de Deus. Sabe? Não existe oração negativa. Oração negativa é feitiçaria. Vou orar para Deus se tocar. Quem é você? Vou orar para Deus se cobrar. Está tomando o lugar do diabo, é? Quem acusa é o capeta, irmão. Você não, você ora. Não, eu estou orando pelo irmão porque Deus precisa tomar uma providência com ele. Irmão, você não é juiz dele, não. Ele é tão irmão, tão servo, tão filho de Deus quanto você. Ore por ele. Se você não tem uma palavra de bênção, tenha uma palavra de oração. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida. Essa palavra que Ele colocou no meu coração para eu falar aqui essa noite, possa produzir na sua vida mudanças. Eu acredito que se nós tivéssemos tido uma palavra que só nos motivasse a ter aqui momentos de exaustão, exaurido, clamor, movimento, nós não sairíamos tão preocupados como vamos sair pensando nessas coisas. Eu prefiro assim, porque eu acho que Deus nos chamou essa noite para refletirmos sobre quem nós somos, o que nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.